Boa noite. Hoje iremos tratar sobre a administração japonesa e seus conceitos. Na década de 50, o Japão e suas empresas enfrentavam vários problemas, entre eles a escassez de seus recursos em um cenário pós-guerra. Agora vamos ver alguns problemas que a Toyota, empresa precursora do sistema de administração japonesa, enfrentou. A empresa Toyota passava por um período onde teve de demitir cerca de 1.500 funcionários. Em meio a essa má fase da empresa, a mesma recebeu a convocação de um chamado de guerra, referente à Guerra das Coreias, que ocorreu entre 1950 e 1953. A Toyota teve de desenvolver a proposta de um Jeep para a guerra. Esse chamado ocasionou uma demanda excessiva, o qual a empresa não tinha como atender no cenário atual em que ela se encontrava. Em meio a tantos problemas, a empresa detectou como principais: movimentação humana desnecessária, que ficou nítida após a redução da mão de obra, necessidade de estoque e não conseguir ajustar a produção conforme a demanda. Para resolver esses problemas, Kishiro Toyoda, fundador da Toyota Motors, ele foi orientado por seu pai no sistema Case, que trouxe para ele uma visão de que a melhoria ela tem que ser contínua. A todo tempo eu tenho que buscar aprimoramento. Então, pensando nisso, buscando evolução para sua fábrica, ele aplicou o sistema Just in Time, que nada mais é do que eu trabalhar conforme a minha demanda. O meu estoque ele é enxuto, a minha produção ela se aproxima do meu estoque e trabalha com todas as ferramentas, insumos perto da linha de produção e automaticamente depois da peça pronta ela é levada para a expedição. Dessa forma o sistema ele fica just in time, tudo em seu tempo. Você não sobra peça, você elimina desperdícios, movimentação dentro da fábrica. Então o sistema ele fica mais enxuto. Para aplicar esse sistema ele precisou de ajuda e ele contou com seu sobrinho Eiji Toyoda e com o Taishi Ono, que foi o criador do sistema Kanban. Agora vamos falar de Kanban. Em 1953, Taishi Ono trabalhava na empresa Toyota, que na época enfrentava um sério problema de superprodução, de forma que não tinha estoque o suficiente para armazenar toda essa produção. Ono realizou uma visita na fábrica da Ford, onde voltou com muitas ideias. Entre elas, desenvolveu o sistema Kanban. Esse sistema nada mais era que um meio de sinalização, como o próprio nome diz, por meio de cartões. Cartões que priorizavam o produto que era mais necessário em determinado setor. Não foi necessário mais ter o estoque que eles tinham antes. Então vamos produzir o necessário no tempo necessário. Vamos conhecer agora o sistema Kanban na prática. Temos aqui uma empresa, onde eu tenho meu estoque de produto acabado. Vendi uma dessas peças. Eu preciso sinalizar para a minha produção que o meu estoque vendeu e precisa que essa peça seja suprida. Sinalizei para a produção terminou de produzir essa peça e encaminhou para o meu estoque de produto acabado. Dessa maneira, eu já posso tirar a sinalização. Tudo bem, agora a minha produção, ela precisa sinalizar para o meu estoque de matéria-prima que eu preciso dessa peça para mim produzir, eu preciso dessa matéria-prima para mim produzir essa peça. Sinalizei, o meu estoque de matéria-prima retira essa peça do estoque, manda para a minha produção e eu não preciso mais sinalizar. Aqui temos o número 1, 2 e 3, que sinalizam graus do quanto esse setor precisa, né, desse produto. Agora, 22 produtos. Obviamente, se eu 2 produtos do meu estoque, eu sinalizo aqui no segundo grau de prioridade. Onde a minha produção vai sair 2 peças que eu vou repor no meu estoque. Certo? E eu não preciso mais ter esse sinal. Tá ok. Porém, agora a minha produção está pequena. Ela não vai suprir o meu estoque se eu vender de novo essas 2 ou 3. Então, eu preciso sinalizar para esse estoque de matéria-prima prioridade 2. Ou seja, aqui também 2 produtos, mas tá certo, vamos lá. O que importa é a prioridade. Então, eu vou pegar 2 peças do meu estoque de matéria-prima e vou botar na minha produção. Coloquei na produção, não preciso mais sinalizar. Dessa forma, o meu estoque vai ver que está baixo, vai falar com o setor de compras, enfim, vários setores da empresa que cuidam do reabastecimento desse estoque. Porém, assim funciona o sistema Kanban. Esse quadro que sinaliza essa comunicação entre os setores. O conceito de qualidade total foi empregado a primeira vez no Japão através da empresa Toyota. Este conceito tem como princípios os clientes 100% satisfeitos, o produto não ter defeito
e detectar problemas na origem da produção. Para isso, é utilizado algumas ferramentas, entre elas o diagrama de espinha de peixe, o diagrama de Chikawa, que tem como base procurar um problema através de sua causa, em qualquer âmbito da produção. Esta ferramenta também auxilia os funcionários, que ao se depararem com algum problema na produção, têm autonomia na tomada de decisão para prevenir e evitar desperdícios. O toyotismo nasceu após Eiji Toyoda realizar um tour pela fábrica da Ford na década de 50, com o intuito de observar o modelo fordista da concorrência. Nessa ocasião, ao mesmo tempo que reconheceu as qualidades e ensinamentos de Ford, concluiu que ainda havia algo para ser melhorado. Utilizando a filosofia Kaizen, unificando os dois métodos de trabalho, o Just in Time e o Kanban, e incorporando as ferramentas de qualidade total, nascia o modelo de gestão Toyota, o também conhecido como toyotismo. Pontos negativos da administração japonesa. Depende da cooperação irrestrita dos funcionários. É um sistema praticamente sem folga. Sendo assim, qualquer erro gera graves repercussões em todo o processo. Devido a cada trabalhador exercer apenas uma função específica, existe vulnerabilidade em sua ausência, pois não há outra pessoa para supri-la. Depende basicamente das pessoas, da sua competência, exigindo, portanto, qualificação, treinamento e reciclagem. Bom pessoal, eu sou o Márcio da JGV Soluções, sou consultor e a pedido do meu amigo Caio, vou falar um pouquinho sobre o sistema enxuto de produção, ou Lean Manufacturing, ou sistema Toyota, como muitos falam, que tem como base evitar os desperdícios de produção. Então o que a gente tenta focar nesse sistema é a redução dos estoques, fazer ele estar mais próximo possível da bancada de montagem e já o mais próximo possível da parte da expedição. Aqui o Caio vai girar aqui e vou mostrar um pouquinho. Então o que a gente foca? O material está bem próximo da gente, a gente pega esse material, normalmente com um abastecedor, o colaborador já faz a montagem da bancada e esse material já vem para a área de expedição. Então, isso é um dos métodos que tem como base, que fundamenta o sistema Lean Manufacturing. Pessoal, mais um detalhe que a gente tem nesse sistema é deixar visível tudo que a produção faz. Tá? Então, aqui a gente tem por linha de produção, bem rápido assim, e a programação da semana. Então, a gente passa para o pessoal o código de produto, a quantidade que precisa montar, e aqui ele coloca o realizado ou não realizado, que no caso eles precisam montar ainda esse material. Se aqui ela atingiu o planejado, então eles colocam em azul. Se não atinge, essa quantidade ela vem em vermelho. Olá pessoal da turma de processos gerenciais, é um grande prazer fazer parte desse trabalho de vocês. Nós ficamos muito felizes, muito lisonjeados de um grupo ter escolhido a Halo Linear, uma empresa regional, fazer parte de um exemplo tão nobre que é seguir a tecnologia japonesa. Então, nós preparamos também algo para retribuir essa participação, essa oportunidade para vocês. Recebam então os nossos agradecimentos pela oportunidade e os nossos presentinhos, nossos agradinhos que vão ser entregues para vocês. Que vocês aproveitem, conheçam mais do nosso mundo e talvez um dia possam também ter uma experiência Halo Linear.